Quero a sua manchete para a vitória do Chelsea, para a derrota do Palmeiras, para a final do Mundial de Clubes. Então, cara, a minha manchete seria o seguinte: até um dia mundial. Até um dia mundial. E aí eu vou aproveitar a manchete para falar do futebol do continente, né? Não só Nossa frase verdadeiro ou falso vai nessa linha aí, hein? Até um dia mundial. E eu não sei quando vai ser esse dia, porque eu tenho visto, inclusive traçando um paralelo com a seleção brasileira de futebol, quando você chega e fala que o Brasil vai chegar na Copa do Mundo do Catar e vai competir de igual para igual com qualquer seleção que venha, eu concordo. Eu concordo. Se você botar 90 minutos de bola rolando o Brasil contra a França, o Brasil vai ser competitivo. 90 minutos do Brasil contra qualquer seleção, o Brasil vai ser competitivo. O problema é que tem perdido todas. Todas. Não só a seleção brasileira, como os clubes de futebol, e aí eu coloco do continente, os clubes de futebol sul-americanos quando enfrentam o europeu. Até vai de igual para igual. Mas aí perde. E desde a final de 2002 que tem sido assim pro Brasil. Quando pega um time que é prateleira da metade para cima das prateleiras, não precisa nem ser top, perde. Então assim, tá faltando o algo mais. E esse algo mais, com a distância que nós estamos hoje do futebol europeu, eu não sei quando nós vamos ter de novo. Então, pode ser que agora, com essa abertura das SAFs aí, com os clubes resolvendo ou separando as suas dívidas, você vai conseguir atrair mais investimento, pode ser que isso comece a diminuir, pode ser que... Mas, por enquanto, até um dia mundial, porque eu não sei quando vai dar, não. Eventualmente, vai escapar lá um jogo e o futebol sul-americano pode ganhar. Mas tá difícil, né, cara? Porque há 10 anos isso não acontece. É. Há 10 anos que o futebol sul-americano nem fazia gol, André. Pois é. Isso. E há 20 que a seleção também não. E a gente teve... O que a gente teve de seleção sul-americana? Porque aí eu tô englobando o continente. Nós tivemos a Argentina que jogou uma Copa. Se não foi em casa, em termos continentais foi. E a gente sabe que isso faz uma diferença. Foi tão em casa quanto o Brasil, hein? Em termos de ambiente que eles receberam nos estádios. Ok, perfeito. O Uruguai chegou na semifinal também, né? 2010. Teve o Uruguai em 2010. Mas a gente olhar as trajetórias também, em termos de jogo, dinâmica de adversários, também não foram na hora de passar dois semifinais, dois melhores. Na hora que pegou, a Croácia também, né? A Argentina ainda pegou uma semifinal contra uma Holanda. A Argentina ainda teve um... O Brasil não teve. Em 20 anos, o Brasil não teve uma grande vitória. Não teve. Mas eu discordo só de você, André. Assim, eu entendo a história de um jogo que deixa a parada meio aleatória e deixa mesmo, né? O Abel deu uma entrevista muito feliz sobre isso. Mas que no caso desse Brasil atual, por exemplo, eu acho que se a Copa do Mundo fosse em pontos corridos, o Brasil era favorito. Não sei. Vou te falar? Não sei. Eu acho. Não, favorito eu não coloco. Eu acho que seria. A longo prazo seria, porque o time quase não perde, pô. Então, mas aí também, no longo prazo, tem que ver a média dos adversários. Isso aí é uma... Ô, Formiga... Essa tá virando o nosso novo CR7 Messi. A nossa base, ela é, desculpa, cara, completamente no chutômetro, no adivinhômetro. Não acho, não. Cara, nós não... Qual é o jogo... Pô, competitivamente, os últimos 20 anos, o Brasil não ganhou um jogo grande de time europeu. Mas aí, André... Mas eu vou te falar assim uma parada, André. A gente elogia muito e com razão, tá? Eu acho que as seleções europeias, em média, são melhores. Tá bom. Mas, em média, a gente concorda que elas são melhores. Sim. E hoje você tem uma ótima seleção que é muito competitiva e que deve beliscar ponto e fazer coisa na Copa, que é a Dinamarca. Não, vou chegar lá. Se nós tivéssemos uma Dinamarca nas eliminatórias sul-americanas, e nós temos... Se o Brasil fosse eliminado na Copa do Mundo para uma Dinamarca, o brasileiro não está pronto para essa conversa, porque ele não aceita. Mas dentro dessa linha que você coloca que o Brasil seria favorito nos pontos corridos, a gente está divagando em cima do tema, não pode o favorito dos pontos corridos, ou o favorito numa situação, cair para a Dinamarca, que seria a 10ª... Eu concordo, mas eu acho que não cai. É aí que eu vou chegar. Eu queria a gente lembrar... Mas hoje, Formiga, eu vou concordar e respeitar a sua opinião, só que eu vou te dizer um negócio. Hoje, o seu achismo de falar que o Brasil não cairia para a Dinamarca, desculpa, ele é achismo. Não, porque os últimos termômetros todos que nós tivemos, o Brasil perdeu. Para nenhuma Dinamarca. A Bélgica não é a Dinamarca.
A Bélgica é a líder do ranking desde 2018. Eu acho que a Bélgica... Não, ranking da FIFA não dá, né? É que nem mas é uma métrica, né? Mas tudo bem. A Bélgica, eu já acho que a Bélgica hoje, ela subiu de patamar, inclusive por causa da vitória contra o Brasil. Pode ser. Mas ela naquele momento não era. Para vocês sempre foi, mas para mim não era a grande Bélgica. Justo. Ela o que eu quero dizer, assim... Japão. Nós fazemos as eliminatórias... mas a Alemanha, campeã do mundo, quase foi eliminada pela Argélia. Então, mas aí eu vou chegar... Mas aí entra na questão do jogo então, único. É isso. E aí eu vou chegar no ponto que é o seguinte. Nós temos feito esse jogo aí contra todas as seleções. Peraí. Só que a gente tem perdido na hora H. Onde eu quero chegar, eu já falei isso aqui antes, eu acho que vale essa reflexão que eu estava fazendo de novo esses dias, olhando para... Nós fazemos as eliminatórias europeias e a gente pega muito jogo discrepante, no máximo você tem duas forças num mesmo grupo, e no geral, se uma seleção... É um confronto direto para a Copa, basicamente. Se as eliminatórias europeias fossem pontos corridos, como é a eliminatória sul-americana, dificilmente você teria algumas seleções que estão na repescagem. E se as eliminatórias europeias, sul-americanas, fossem em grupo, talvez o Brasil já tivesse ficado fora de uma Copa e a Argentina também, recente. A Argentina quase ficou nesse modelo. Mas o que eu quero dizer é assim, a gente teve uma sequência recente, Uruguai, Colômbia e Argentina, certo? Uhum. Nenhuma seleção europeia tem essa sequência na sua eliminatória. Nenhuma. Sim. Nenhuma tem. Com certeza. Eu concordo com você. Assim, mas, ao mesmo... Eu acho que... É porque, assim, porque a gente está misturando aqui umas coisas... Porque assim, no final das contas... O CR7 Messi. Mas eu acho que tem muito a ver com o futebol dos clubes do nosso continente, cara. Porque a gente não tem parâmetro. O nosso parâmetro é o chutômetro. Infelizmente. Porque a gente tem, no máximo, um jogo de um clube nosso contra o europeu por ano. No máximo. E esse jogo, ele, por exemplo, ele aconteceu 2 vezes nos últimos 3 anos. E aí, André, entra na característica dos 90 minutos, que eles podem proporcionar qualquer tipo de dinâmica para favorecer um time melhor ou favorecer um time que, em tese, é pior, porque são 90 minutos de futebol onde o famoso tudo pode acontecer. Vamos lá, Formiga. Para sua manchete, Chelsea 2, Palmeiras 1. Eu vou por um outro lado aí, vou repetir a manchete que eu usei num vídeo que eu gravei logo depois do jogo, um plano quase perfeito. E aí o quase pode ficar entre parênteses, é bem título de filme assim, porque eu acho que, de novo, o plano do Abel, que pode não ser o meu plano preferido, do André, ou do Certeza, eu acho que tem planos mais bonitos, assim, tem planos mais legais. Mas foi um plano bem executado nos 90 minutos. O Palmeiras fez um bom jogo dentro do que ele acredita. De novo, o Palmeiras não saiu da sua zona de conforto, não mudou o seu jeito de jogar e fez um primeiro tempo que eu diria até melhor que o Chelsea, o primeiro tempo. No segundo, não. E aí a prorrogação é um desastre completo, já sem o Veiga, sem o Dudu, o time não dá um chute no gol. Mas, enfim, eu acho que foi um plano quase perfeito e fica no detalhe. Assim, se vai para os pênaltis, é um negócio completamente em aberto, apesar de eu achar que pelos batedores que tinham saído já, né? Você já não tinha o Dudu, já não tinha o Veiga e tal. Eu até considerasse que o Chelsea estava com um pé na frente, mas podia ser que acontecesse. Então eu acho que o plano foi muito bem executado. De novo, não é um plano divertidíssimo, não é um baita do entretenimento, mas o Palmeiras não foi ali para isso, como o Abel não está aqui para isso. E, de novo, quando é num outro contexto, assim, que a gente vê, sei lá, o Atlético de Madrid chegando na final da Champions, executando um plano claro, a gente acha a história comovente. Mas aí eu vou entrar no ponto que é o seguinte, ao mesmo tempo, quando se não tem um resultado, e o Palmeiras teve resultado, e o Atlético teve resultado, mas a gente olhando para esses confrontos, também se cobra do Simeone que faça algo mais. Hoje, né? Na primeira final, nas duas finais de Champions, não cobrava. Tudo bem, mas aí eu te pergunto até vou fazer uma outra colocação. Com o modelo e intenções de jogo de cada um dos times, que a gente pode até jogar parecidos. Quem esteve mais próximo de realmente ganhar o troféu? Ambos perderam, mas foi o Atlético de Madrid, que não fosse uma cabeçada aos 90 e tantos de jogo, ele teria sido campeão. Então, modelo... mas tudo bem. Mas o Palmeiras também tomou um gol de pênalti no último minuto, mas na prorrogação. Sim, só que aí a gente tem que olhar até o contexto do jogo. Dinâmica dos 90 minutos e do jogo como um todo. Não fosse um gesto técnico falho, repetido do Thiago Silva, que já não é a primeira vez que ele faz isso. Seria difícil até a gente imaginar que o modelo de jogo que o Palmeiras estava adotando ali no segundo tempo, que aí eu tô com Formiga, até os 30 do primeiro tempo, gostei bastante do Palmeiras. Depois dos 30,
já diminuiu o ritmo, não conseguia mais espetar tanto, e depois praticamente não espetou mais, a não ser no lance ali do gol. É normal, né? Assim, no de placa de sexta-feira, eu falei essa frase. A dinâmica não favoreceu tanto o Palmeiras para se aproximar do título naquele momento. Desculpa, Formiga, só para poder pegar o gancho. Aí você... O que me leva a uma outra questão que eu acho muito interessante também, que é a questão física. Porque, fisicamente, inclusive eu ouvi de vários. Falei assim, se for para prorrogação vai ser ótimo pro Palmeiras, porque o Chelsea tá cansado, porque o Chelsea jogou uma semifinal e o Chelsea vai chegar bombardeado. E quem perdeu seus 2 melhores jogadores por questões físicas foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras. Então, fisicamente, eu também acho que nós devemos estar abaixo. Porque, cara, os 2 melhores jogadores, um saiu com 70 minutos, cara. Deu pra ver que ele tinha sentido ali, ele já tinha quase botou pra fora ali. Quase. Ele tava morto. Mas aí também não é só... eu acho que é também o que se pediu. O jogo do Chelsea ele era muito menos desgastante do que o do Palmeiras. Que era mas eu não tenho a menor dúvida. O Palmeiras correndo o tempo inteiro pra... Não tenho a menor dúvida. Dá pra jogar assim. Só que pra você ter um plano de jogo desse... Você tem que ter 10 Adama Traoré. Tem que ter 10 Adama Traoré lá. Porque assim, eu sou fã do Abel, tá? Sou fã do Abel. Fã. Eu acho que você chegar numa final dessa, correndo o risco de ter Rafael Navarro pra bater um pênalti. O cara tinha um jogo com a camisa do Palmeiras. Um jogo. Quem foi o outro que entrou? Atuesta, né? Isso. Pô, cara... Atuesta, Jailson. Pô, assim, com todo... Quem sou eu pra questionar o ótimo treinador do Palmeiras, na minha análise? Mas, pô, você chega com 3 caras que não... mas aí foi necessidade que você falou. Não tenha dúvida que foi necessidade. Agora, você perde os seus 2 melhores jogadores, pô, é realmente complicado que você não tenha uma peça de reposição de alto nível, você não tem um... É difícil. Você vai pra profundidade de elenco, a diferença é muito grande, obviamente. Né? Não tem o Palmeiras jogou no limite. Jogou o que deu. É só a gente pegar aqui. Mas assim, jogou no limite, jogou o que deu, como sempre fez, assim. Sim, não teve uma mudança, assim. O Abel, o que me chama mais atenção só, é que o Abel não precisou modificar ou abrir mão de nada do que ele já acredita previamente. Esse era o jogo, Formiga, esse era o jogo que, na teoria, era o cenário mais... o jogo contra um time europeu, do ponto de vista da dinâmica de jogo que o Abel gosta de propor, mais confortável para a dinâmica que ele gosta de fazer. Porque, assim, você fazer isso contra um Flamengo ou contra um Galo, como... Não quero dizer que aconteceu desse jeito. Só que, você tem mais argumentos para competir com esses times do que contra o Chelsea. Eu acho que o Abel dificilmente sairia da final arranhado, assim, porque ou ele ganhava ou ele perdia do jeito que foi. Eu dificilmente, nunca acreditei que você ia ter uma final como foi Santos e Barcelona. Não vai ser 4-0, não ia ser 5-0, não ia ser um esculacho, porque o Palmeiras não é esculachado por ninguém. E o Chelsea não é o Barcelona. Ele não fica nas cordas para ninguém. Mas o Santos poderia se expor, o Flamengo poderia se expor, outros times, o Grêmio, eventualmente, teve que abrir mão do seu modelo natural, sim, campeão da Libertadores. O Palmeiras não precisou modificar um fio. E na sexta-feira, eu até fiz um comentário que foi deturpado por torcedores do Chelsea, os caras botam aspas como se eu tivesse falado um negócio, uma barbaridade. Eu falei, eu acho que o Abel pode surpreender o Tuchel, mas eu acho que dificilmente o Tuchel vai surpreender o Abel. E é uma coisa óbvia, porque o Tuchel é muito mais monitorado, os holofotes estão todos no Chelsea, e quem de fato poderia apresentar alguma coisa diferente, uma estratégia fora da caixa, era o Abel por uma questão de necessidade, não é que ele é melhor que o Tuchel.